Porque parece que para quem faz tudo certo, a vida às vezes é mais difícil. Por que você planta honestidade e parece colher apenas cansaço e contas acumuladas? Por que você acorda cedo, trabalha duro, cuida da família, serve a Deus, mas a geladeira continua vazia e o dinheiro continua curto? Por que parece que quem não se importa com nada prospera, enquanto você, que faz tudo certinho, luta para sobreviver? Se você já se fez essas perguntas, se já olhou para o céu e perguntou por que comigo, então essa história é para você. Porque hoje você vai conhecer Raquel, uma mulher de 42 anos, honesta, trabalhadora, temente a Deus, uma mulher que nunca roubou nada de ninguém, que sempre pagou suas contas em dia quando tinha dinheiro, que sempre criou os filhos no caminho certo, mas que estava quebrada, não só no bolso, mas na alma. E foi preciso uma anciã sábia lhe ensinar algo que mudou tudo, algo que não estava escrito nos livros, algo que estava escondido dentro dela o tempo todo. A chave não estava nas circunstâncias, estava na mente. E quando ela descobriu isso, quando ela ativou o que eu vou te ensinar hoje, tudo começou a mudar. Não da noite para o dia, não por mágica, mas mudou. Porque existe uma barreira invisível que não está no que fazemos, mas no que permitimos que nossa mente cultive. E hoje você vai descobrir qual é essa barreira e como quebrá-la. Fica comigo até o final. Porque a história de Raquel pode ser a resposta que você estava esperando. Raquel tinha 42 anos, casada há 18 anos com Roberto, 3 filhos, Pedro, 15 anos, Clara, 12 e Miguel, 8. Uma família simples, honesta, de bem. Raquel sempre trabalhou, sempre correu atrás. Fazia faxina em casas, vendia bolos, fazia unhas em casa, qualquer coisa para ajudar. Roberto era pedreiro, bom trabalhador, honesto, não bebia, não jogava, não gastava dinheiro à toa. Mas o trabalho estava difícil, muito difícil. Tinha meses que ele conseguia apenas 2, 3 dias de serviço. Não dava, não pagava as contas. Então Roberto tomou a decisão mais difícil da vida dele. Ele ia para outro estado, para o interior de Goiás, onde tinha uma obra grande, 6 meses de trabalho garantido, 6 meses longe da família. Mas era a única saída. Raquel chorou quando ele falou. Chorou porque sabia que era necessário. Mas doía. Doía imaginar 6 meses sozinha com 3 filhos, 6 meses sem o abraço dele, sem a presença dele, sem o apoio dele. Mas ela concordou. Vai, a gente aguenta aqui. Deus vai cuidar da gente. E Roberto foi. O combinado era simples. Ele mandava dinheiro todo mês e ligava sempre que pudesse. Os primeiros 2 meses foram difíceis, mas foram. Roberto mandou o dinheiro certinho. Ligava toda semana, contava das saudades, prometia que logo voltava. Mas no 3º mês, algo mudou. O dinheiro não chegou. Raquel esperou. Deve ter atrasado. Ele deve ter mandado e ainda não caiu. Passou 1 semana. Nada. Passou 2 semanas. Nada. Ela ligou. Não atendeu. Ligou de novo. Caixa postal. Passou 3 semanas. As contas chegaram, água, luz, aluguel. E Raquel não tinha dinheiro para pagar. Ela pegou o pouco que tinha guardado. Pagou o aluguel, porque não podia ficar na rua com 3 filhos. Mas a água e a luz ficaram para trás. 4ª semana. Cortaram a luz. Raquel sentou no chão da cozinha e chorou. Chorou de desespero. Chorou de medo. Chorou de solidão. Os filhos estavam na escola. A casa estava silenciosa e ela estava sozinha. Sozinha com o medo. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de perder a casa. Medo de não ter comida. Medo de que algo tivesse acontecido com Roberto e ela nem sabia. E foi nesse momento que a mente dela começou a trabalhar contra ela. Raquel sempre foi uma mulher de fé. Sempre frequentou a igreja, sempre orou, sempre acreditou em Deus. Mas naquele momento, a fé dela estava abalada
E a mente dela começou a criar histórias, histórias terríveis. E se Roberto arrumou outra mulher lá? E se ele me abandonou? E se ele morreu e ninguém me avisou? E se eu não conseguir pagar o aluguel do mês que vem? E se cortarem a água também? E se meus filhos passarem fome? Cada pensamento era como um tijolo de medo, um tijolo de derrota, um tijolo de desespero. E sem perceber, Raquel estava construindo uma prisão mental, uma prisão onde ela era ao mesmo tempo a prisioneira e a carcereiro, porque ninguém a prendeu ali. Ela mesma se prendeu, com os próprios pensamentos. Ela acordava de manhã e a primeira coisa que vinha na cabeça era mais um dia sem dinheiro. Ela olhava para os filhos e pensava: como vou alimentar vocês? Ela abria a geladeira vazia e pensava: eu sou uma fracassada. Não consigo nem dar comida para os meus filhos. E quanto mais ela pensava assim, mais pesado ficava, mais cansada ela ficava, mais derrotada ela se sentia. Até que chegou um ponto em que ela nem tentava mais, nem tentava vender bolo. Quem vai comprar? Nem tentava procurar faxina. Não tem serviço para ninguém, nem tentava ligar para o Roberto. Ele não vai atender mesmo. Ela tinha desistido, não oficialmente, não em voz alta, mas por dentro ela tinha desistido. E isso é o pior tipo de desistência, porque quando você desiste por fora, as pessoas veem, as pessoas podem ajudar, mas quando você desiste por dentro, ninguém vê. Você continua acordando, continua fazendo as coisas no automático, mas a alma já morreu. E foi assim que Raquel viveu por 2 semanas, morta por dentro, até que ela encontrou Dona Teresa. Dona Teresa tinha 78 anos. Era conhecida na comunidade como a mulher sábia. Não porque tinha estudado muito, ela mal sabia ler, mas porque tinha vivido muito e aprendido muito. Dona Teresa tinha passado fome na infância, tinha criado 6 filhos sozinha depois que o marido morreu, tinha perdido uma filha para a doença, tinha visto de tudo, mas nunca tinha perdido a fé, nunca tinha perdido a força, e as pessoas da comunidade respeitavam ela por isso. Quando alguém estava com problema, ia falar com Dona Teresa. Raquel nunca tinha ido. Sempre achou que conseguiria resolver sozinha, mas naquele dia ela não aguentou mais. Bateu na porta de Dona Teresa às 3 da tarde. Dona Teresa abriu. Viu o estado de Raquel e nem perguntou nada. Só abriu a porta e disse: entra, filha, senta aqui. E Raquel entrou. Sentou na cadeira de madeira velha da sala simples de Dona Teresa. E chorou. Chorou tudo que estava preso. Chorou o medo, chorou o desespero, chorou a solidão. Dona Teresa não disse nada, só deixou ela chorar. Quando Raquel finalmente parou, Dona Teresa pegou a mão dela e perguntou: me conta o que está acontecendo. E Raquel contou. Contou do marido que foi embora, do dinheiro que não chegou, da luz que cortaram, da geladeira vazia, do medo que consumia ela. E Dona Teresa ouviu tudo sem interromper. Quando Raquel terminou, Dona Teresa respirou fundo e perguntou algo que Raquel não esperava. Me diz uma coisa, filha, você acredita que vai dar tudo errado? Raquel hesitou. Eu tenho medo que dê. Isso não é o que eu perguntei. Eu perguntei se você acredita que vai dar tudo errado. Raquel baixou a cabeça. Sim, eu acredito. Dona Teresa balançou a cabeça. Então é por isso que está dando errado. Raquel levantou a cabeça confusa. Como assim? E foi nesse momento que Dona Teresa ensinou algo que mudaria a vida de Raquel para sempre. Dona Teresa se levantou, foi até a cozinha. Voltou com 2 copos de água, deu um para Raquel e sentou de novo. Raquel, me responde uma coisa. Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Raquel pensou: que eu não sei como vou pagar as contas. E quando você olha para os seus filhos, que eu não sei como vou alimentar eles. E quando você pensa no seu marido, que ele me abandonou ou que morreu.
Dona Teresa balançou a cabeça. Minha filha, você está construindo uma prisão com os próprios pensamentos e você nem percebe. Mas, Dona Teresa, as coisas realmente estão difíceis. Eu não estou inventando. Eu sei que estão. Mas me escuta bem. Existe uma diferença entre reconhecer a dificuldade e se entregar para ela. Como assim? Dona Teresa pegou o copo de água. Ergueu na altura dos olhos de Raquel. Olha esse copo. O que você vê? Um copo de água. Ele está pela metade. Mas eu posso dizer que ele está meio cheio ou meio vazio. As duas coisas são verdade. Mas sabe qual é a diferença? Quando eu digo que está meio vazio, eu foco no que falta. Quando eu digo que está meio cheio, eu foco no que tem. Raquel olhou para o copo. Minha filha, você está focando no que falta. Você está focando no dinheiro que não chegou, na luz que cortaram, na comida que acabou. E quanto mais você foca no que falta, mais você atrai a falta. Mas, Dona Teresa, isso é pensamento positivo? Eu não posso simplesmente fingir que está tudo bem quando não está. Eu não estou falando de fingir. Eu estou falando de governar sua mente. Raquel franziu a testa. Governar? Sim, sua mente é como um reino, e você é a rainha. Mas você abdicou do trono, você deixou o medo governar, deixou a preocupação governar, deixou o pensamento de derrota governar. E agora você é escrava no próprio reino. Silêncio. Raquel, quando você pensa o mal, você atrai o peso. Quando você pensa o bem, você atrai a força. O problema não é a sua falta de sorte. É a sua frequência de reclamação. Aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Mas como eu mudo isso? Como eu penso positivo quando tudo está desmoronando? Dona Teresa sorriu. Não é sobre pensar positivo. É sobre pensar certo. É sobre declarar verdade ao invés de declarar medo. Como assim? Você não pode mudar o vento, minha filha, mas pode mudar a direção das suas velas através do que declara. E foi nesse momento que Raquel entendeu. Ela não tinha controle sobre o dinheiro que não chegou. Não tinha controle sobre a luz que cortaram. Não tinha controle sobre o marido que não ligou. Mas tinha controle sobre uma coisa, sobre o que ela permitia que sua mente pensasse. Dona Teresa continuou. Raquel, existe algo que eu chamo de alerta vermelho mental. Sabe o que é isso? Raquel balançou a cabeça. É o limite onde a pessoa deixa de lutar e passa apenas a lamentar. É quando você cruza a linha entre reconhecer o problema e se tornar o problema. Eu não entendo. Deixa eu te explicar. Quando você acorda e pensa, não sei como vou pagar as contas, você está reconhecendo um problema. Isso é real. Isso é verdade. Mas quando você pensa, nunca vou conseguir pagar as contas, eu sou uma fracassada. Tudo sempre dá errado comigo. Você cruzou a linha. Você ativou o alerta vermelho mental. Você parou de lutar e começou a se afogar. Raquel sentiu um aperto no peito. E quando isso acontece, você paralisa. Porque a mente acredita no que você fala para ela. Se você fala, eu não consigo, ela acredita e para de procurar soluções. Se você fala, nada dá certo, ela acredita e para de ver oportunidades. Então, o que eu faço? Você retoma o trono. Você volta a governar sua mente. Como? Dona Teresa pegou na mão de Raquel. Todo dia, quando você acordar, antes de pensar qualquer coisa, você vai declarar, hoje será um bom dia. Deus está no controle. Eu vou encontrar uma saída. Mas e se eu não acreditar nisso? Não importa se você acredita no começo. Importa que você declare. Porque quanto mais você declara, mais sua mente começa a procurar evidências disso. Quanto mais você declara, eu vou encontrar uma saída, mais sua mente fica alerta para oportunidades. É como programar a mente. Exatamente, você programa a mente para vitória ou para derrota todo dia. E a maioria das pessoas programa para derrota sem perceber. Raquel ficou em silêncio processando. Minha filha, pensamento positivo não é mágica. Não é negar a realidade.
É escolher onde você coloca sua energia mental. Você pode colocar na solução ou pode colocar no desespero, mas não pode colocar nos dois ao mesmo tempo. E se eu tentar e não der certo, aí você tenta de novo. Mas pelo menos você tentou governando sua mente, não sendo governada por ela. Dona Teresa se levantou. Vai para casa. E amanhã de manhã, antes de qualquer coisa, você declara: hoje será um bom dia. Meus filhos terão comida. Meu marido vai dar notícias. Deus está provendo. Declara isso em voz alta, todos os dias, e vê o que acontece. Raquel saiu da casa de Dona Teresa diferente de como entrou. Ainda tinha medo, ainda tinha preocupação, mas tinha algo novo, tinha esperança, e esperança, por menor que seja, é o primeiro tijolo da reconstrução. No dia seguinte, Raquel acordou, 5:30 da manhã. Os filhos ainda dormindo. Ela sentou na cama, respirou fundo e se lembrou do que Dona Teresa tinha dito. Declara antes de pensar qualquer coisa. Ela fechou os olhos e declarou, em voz alta, baixinho para não acordar ninguém, mas em voz alta: hoje será um bom dia. Meus filhos terão comida, meu marido vai dar notícias, Deus está provendo. Foi estranho, quase ridículo, porque a geladeira ainda estava vazia. A luz ainda estava cortada, o marido ainda não tinha ligado, mas ela declarou mesmo assim. E algo mudou. Não mudou lá fora, mudou dentro dela, uma leveza, pequena, mas real, como se um peso tivesse saído um pouquinho. Ela levantou, preparou café com o pouco que tinha, acordou os filhos, levou para a escola, e ao invés de voltar para casa e sentar no sofá derrotada como fazia nas últimas semanas, ela fez algo diferente. Ela saiu para a rua, bateu em 3 casas onde ela já tinha feito faxina antes. Dona Maria, a senhora precisa de faxina essa semana. Dona Ana, posso fazer uma limpeza na sua casa? Nas primeiras 2, a resposta foi não. Mas na terceira, Dona Cláudia disse sim. Pode vir amanhã, Raquel. Eu pago R$ 50. R$ 50. Não era muito, mas era alguma coisa. Era 1% de solução. Raquel voltou para casa com o coração mais leve. No dia seguinte, ela acordou e declarou de novo: hoje será um bom dia. Meus filhos terão comida. Meu marido vai dar notícias. Deus está provendo. Fez a faxina, ganhou os R$ 50, comprou arroz, feijão, ovo. Não era fartura, mas era comida. Mais 1%. No terceiro dia, ela acordou e declarou de novo. E dessa vez, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era Roberto. Raquel atendeu com a mão tremendo. Alô, Raquel, é você? A voz dele. Depois de 3 semanas. Roberto, onde você estava? Eu estava desesperada. Eu liguei 1000 vezes. Amor, me desculpa. O celular quebrou. Eu fiquei sem contato. Eu mandei carta, mas deve ter demorado. Carta? Mandei pelo correio, com dinheiro dentro. Você não recebeu? Não chegou nada. Deve estar atrasado. Mas escuta, eu consegui um adiantamento aqui. Vou mandar pelo banco hoje mesmo. R$ 500. É o que eu tenho agora, mas semana que vem mando mais. Lágrimas desceram no rosto de Raquel. Tá tudo bem aí? Com você? Com as crianças? Raquel podia ter desabado, podia ter chorado, podia ter contado o desespero todo, mas ela escolheu não colocar mais peso nele. Tá tudo bem, amor. Deus está cuidando da gente, você fica tranquilo e trabalha. A gente tá bem. Tem certeza? Tenho. Eu te amo. Cuida de você. Eu te amo também. Ela desligou e chorou. Mas dessa vez não era choro de desespero, era choro de alívio. O dinheiro não tinha chegado ainda, mas ia chegar. E mais importante, ela tinha declarado: meu marido vai dar notícias, e ele ligou. Coincidência? Talvez. Mas Raquel começou a acreditar que não. Os dias seguintes foram uma transformação lenta. Raquel continuou declarando todo dia de manhã: hoje será um bom dia. Meus filhos terão comida. Deus está provendo. E continuou agindo,
Conseguiu mais 2 faxinas, vendeu bolos na escola das crianças, pediu para parcelar a conta de luz. Nada era mágica, nada era milagre instantâneo. Era 1% por dia, 1% de fé, 1% de ação, 1% de declaração. E no final do mês, ela tinha conseguido pagar o aluguel, religar a luz, encher a geladeira. Não estava sobrando, mas estava dando. E mais importante, ela não estava mais presa. Presa no medo, presa na derrota, presa no pensamento negativo. Ela tinha retomado o governo da própria mente, e isso mudou tudo. Um mês depois, Raquel voltou na casa de Dona Teresa. Dessa vez, não chorando, sorrindo. Dona Teresa, eu vim agradecer. Dona Teresa sorriu. Você não tem que me agradecer, filha. Você agradece a Deus. Eu só te lembrei quem você é, quem eu sou. Você é filha do rei. Você tem a digital de Deus em você. Você não foi criada para ser escrava do medo. Você foi criada para ser rainha do seu próprio destino. Raquel sentiu um arrepio. Sabe qual é o maior engano do inimigo? Fazer você acreditar que você é pequena, que você é fraca, que você não tem poder. Mas a verdade é que você tem. Você tem poder sobre a sua mente. E quando você governa sua mente, você governa sua vida. Eu entendi isso agora. E nunca mais esquece, porque os problemas vão voltar. A vida não é fácil, mas quando você sabe quem você é, quando você sabe governar sua mente, você atravessa qualquer tempestade. Raquel abraçou Dona Teresa e saiu dali sabendo que tinha aprendido a lição mais importante da vida. Pensamento positivo. Não é fingir que tudo está bem. É declarar verdade sobre quem você é e quem Deus é, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Hoje, 2 anos depois, Raquel tem 44 anos. Roberto voltou. Está trabalhando na cidade, ganhando menos, mas presente. Os filhos estão bem, crescendo, aprendendo. A vida ainda não é fácil, ainda tem conta apertada, ainda tem mês difícil. Mas Raquel não é mais a mesma, porque ela aprendeu a governar a mente. Todo dia ela acorda e declara: hoje será um bom dia. Deus está no controle. Eu sou filha do rei. E quando o medo vem, quando a preocupação bate, ela reconhece, mas não se entrega. Ela retoma o trono, porque a mente é o reino dela, e ela é a rainha. Se você está assistindo isso e se reconheceu na história de Raquel, escuta, porque parece que para quem faz tudo certo, a vida é mais difícil. Porque você está lutando contra 2 batalhas, a batalha das circunstâncias e a batalha da mente. E enquanto você não governar a mente, você vai perder as 2. Você pode ser honesto, trabalhador, temente a Deus. Mas se a sua mente está programada para derrota, você vai atrair derrota. Não porque Deus quer, não porque você merece, mas porque a mente governa a vida. Então a pergunta é: quem está governando sua mente hoje? É o medo? É a preocupação? É o pensamento de derrota? Ou é você? Retoma o trono, declara verdade ao invés de declarar medo. Declara vitória ao invés de declarar derrota. Declara providência ao invés de declarar falta. Não é mágica, não é fingimento. É fé ativa, é governo mental, é identidade de filho e filha do rei. Se você entendeu essa mensagem, escreve nos comentários. Minha mente é meu reino. Se você vai começar a declarar vitória todo dia, escreve: eu sou filha do rei ou eu sou filho do rei. Se você vai retomar o governo da sua mente, escreve: eu governo meus pensamentos. Escreve. Declara, firma o compromisso, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir, porque essa mensagem pode libertar alguém hoje, pode libertar você. Sua mente é seu reino, e você é filho, você é filha do Rei dos Reis. Nunca esqueça quem você é.